Se alguém te perguntar se esse ônibus está parado ou está em movimento, você responde o quê? É uma cilada. Se você respondeu que está parado, tá certo. Mas se você respondeu que ele está em movimento, também tá certo. Ué, mas quem é que tá com a razão afinal? Muito bom, tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Então fica comigo até o final que a gente vai saber. Muito prazer, eu sou a professora Juliana e esse é o canal Física Sem Frescura. Hoje a gente vai falar de um conceito muito importante, que é o conceito de referencial. Mas o que é isso, afinal? Bom, na tua vida, tudo é o referencial. Se a gente fala que alguém é bonito, que alguém é alto, por exemplo, eu tenho 1,59. Então, para mim, uma pessoa de 1,75 é alta, porque esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu referencial. Agora, se você tem 1,80 m, uma pessoa de 1,75 não é alta, não é verdade? Então, na física é a mesma coisa. Tudo depende de um referencial. É um dos conceitos da cinemática, às vezes é um pouquinho negligenciado, mas que é muito importante. Por exemplo, se eu quero definir a posição de algum objeto, eu sempre tenho que definir a posição dele a partir de algum ponto que eu conheça. E é justamente o meu referencial. A mesma coisa, se eu for definir o deslocamento de algum objeto, também tem que ser com base em um referencial. Vem comigo. Tá bom. Então eu te perguntei lá no início do vídeo se o ônibus estava parado ou ele estava em movimento. Bom, a resposta mais plausível é depende. Depende do quê? Do referencial que eu escolhi. Se for em relação a uma pessoa que esteja dentro do ônibus, já que os dois estão se movimentando ali juntamente, para aquela pessoa que está dentro do ônibus, o ônibus não está se movimentando. Agora, com o observador de fora, aí sim, aí eu posso dizer que aquele ônibus está mudando a posição dele ao longo do tempo. Bom, e a ideia de referencial, ela traz também implícito a ideia e o conceito de posição, porque a posição de um objeto, ela depende totalmente do referencial que a gente escolhe para trabalhar. Por exemplo, a pessoa observador do lado de fora, ela está parada e à medida que o ônibus vai se deslocando, esse espaço vai aumentando, ele vai se distanciando do objeto. Então a posição dele, ao passar do tempo, vai mudando, mas isso com relação a esse referencial aqui, que está parado, que está lá do lado de fora. Para quem está dentro do ônibus, a posição não muda, porque o ônibus e a pessoa continuam exatamente no mesmo lugar. Já entendi agora. Hã? Já entendi agora. Não entendi. Já entendi agora. E o que você... Tem uma coisa legal sobre isso, que é a ideia de dia e noite, do deslocamento do Sol. A gente sabe, né, que a Terra ela gira em torno do próprio eixo e isso nos dá o dia e a noite. E aí, só que como nós estamos aqui na Terra, a nossa percepção é que o Sol nasce no leste e se desloca para o oeste. Então, há um deslocamento do Sol na nossa percepção a partir da nossa observação. Mas quem estivesse olhando, vamos dizer que esteja uma nave espacial lá de fora, lá do espaço, olhando, o que esse astronauta iria enxergar? Ele iria enxergar a Terra girando em torno de si mesmo e o Sol paradinho. Para a gente, o Sol se movimenta de leste para oeste. Então, tudo depende do referencial. E a posição também depende do referencial que a gente escolheu. Existe ainda mais um conceito, que é o conceito de trajetória.
A trajetória, ela é o caminho que foi percorrido durante aquele deslocamento. É como se fosse o desenho mesmo. Quando eu falo em posição, por exemplo, eu comecei ali na posição 0 e cheguei na posição 10. Andei 10 metros. Ok. Mas para isso acontecer, eu posso ter subido, descido, girado. Então a trajetória, ela é o caminho, como se fosse o desenho do real caminho que foi percorrido. Então é importante essa diferença entre o deslocamento e a distância percorrida. O deslocamento é apenas eu comparar a posição final da inicial, ou seja, para onde eu fui, de onde eu vim. E a trajetória é justamente a soma de tudo que eu percorri, todo o caminho até eu chegar ao final. Então é isso. Tanto a posição quanto a trajetória vão depender do referencial que a gente escolheu. Tudo vai depender do observador. Alguns erros comuns em cinemática, por exemplo, confundir a trajetória com deslocamento, ou então eu não converter unidades se determinada questão me deu em metros e eu não mudar para quilômetros. Esse tipo de conversão também faz a gente errar. Trocar a distância percorrida pelo módulo do deslocamento. Mas enfim, isso a gente vai deixar para os vídeos posteriores, mas tudo com calma, porque aqui a gente vai dentro da normalidade, 12/8, beleza? Um abraço e até a próxima. I'm walking